Nós hoje vamos dar, na verdade, início ao curso, tratando de alguns assuntos que me parecem relevantes para entender a história contemporânea. Vocês sabem que nós já falamos sobre isso na última aula. A história, o estudo da história, é um estudo muito complexo e está permanentemente sendo repensado e retrabalhado. Não existe claramente uma única perspectiva para o estudo da história. Nem pode haver, na verdade, né? Porque a própria natureza da produção científica exige que contrários possam se contrapor, e as contra-argumentações, elas fazem parte da produção do conhecimento. Então, é interessante sempre que nós tenhamos em mente, em vista, problema que eu tenho que ficar aceitando que as pessoas, às vezes eu me esqueço. Aí tinha gente reclamando aí, que na última aula ficou bastante tempo esperando, mas é porque às vezes o ideal, mas tudo bem. Que a produção de conhecimento, ela exige sempre algum tipo de diálogo e de interação de contrários, de contrapontos, de contra-argumentações. Isso é muito importante no saber universitário, e sempre foi assim, em termos de produção de conhecimento. Então, a universidade, desde que ela se configurou como instância ou instituição capaz de produzir verdades, ela sempre esteve envolvida com os paradoxos desse processo de produção de verdades. Um deles é o fato de que a produção dessas verdades, ou da busca da verdade, ad veritatem, é um lema universitário que vem da Idade Média, na direção da verdade. E aí a verdade quer dizer um conhecimento real, verdadeiro, sobre um determinado fenômeno ou um determinado processo. Ela engendra também relações de poder que têm a ver com a própria natureza da construção das redes que consolidam uma determinada visão sobre um fenômeno qualquer ou uma visão da verdade. E essas redes, elas têm as suas próprias estruturas de reafirmação e de consolidação de autoridades internas. Então, é muito comum na história das universidades, e vem desde a Idade Média assim, que existam sempre, de alguma maneira, diferentes tendências majoritárias ou minoritárias que se defrontam na necessária reordenação das teorias. Porque, muito embora possa existir uma verdade física, um fenômeno que, uma vez compreendido, revela toda a realidade dele, o que ele é, por exemplo, a lei da gravitação universal, a inserção desse fenômeno num universo de fenômenos sempre padece de algum tipo de teoria que, no caso da física, vem sendo, desde o momento em que a física adquiriu a sua identidade como disciplina dentro da universidade, uma teoria que vem sendo permanentemente redesenhada e ampliada, porque a verdade, o que é em física,
né, implica em uma série de variáveis, de fenômenos, que muitas vezes os físicos só vão descobrindo na medida em que determinados limites são alcançados numa determinada visão consequente da verdade. Então, você tem que incorporar novas perspectivas, novos problemas, e as teorias vão sendo assim ampliadas e revistas. E assim acontece com a universidade como um todo, porque a nossa capacidade de entender o mundo, ou de entender a realidade, ela não nos é dada de uma forma automática e completa. Nós precisamos desenvolvê-la. E o conhecimento das coisas vai se acumulando e se desenvolvendo num processo que muitas vezes é multigeracional. Isso no caso da física, ou da química, ou da astronomia é muito evidente, né? Porque não se chegou, por exemplo, ao cálculo preciso de que o ano contém 365 dias e 6 horas. Foram os egípcios os primeiros que calcularam isso com precisão. Não se chegou a isso sem um processo longo de observação, que implicou em anos e, às vezes, em mais de uma geração. Então, você constrói as instituições, e a universidade é uma instituição construída, né, com essa perspectiva de se dedicar ao descobrimento das coisas que são, e isso implica em processos longos e erros, acertos e debates internos de diferentes visões e tendências. Para se chegar, por exemplo, à percepção de que você tem até o Sol retornar ao seu lugar de origem. Nós temos aí pelo menos umas 6 horas, além dos dias. Isso aí demorou muito tempo e exigiu, inclusive, o desenvolvimento de mecanismos e de instrumentos, na verdade, que, no seu próprio processo de desenvolvimento, geraram polêmica. Em suma, eu digo isso porque isso tem a ver com a nossa aula de hoje, que é uma aula que vai ser centrada nas grandes transformações que vão ter lugar na consciência ocidental, na consciência europeia, a partir dos séculos XV e XVI. Esse processo, ele tem seu epicentro nesse movimento de conhecimento do mundo, tal como ele é. Numa transformação do entendimento das coisas que vai caracterizar a obra de grandes pensadores, tanto da física ou da matemática, quanto da história, no século XV principalmente. Embora as origens disso até podem ser traçadas para períodos anteriores, mas a partir do século XV isso certamente tem um upgrade, uma realização teórica consistente. Nós estamos falando aqui, em geral se fala sobre isso, de Thomas Kuhn, quando escreveu o seu trabalho sobre a Revolução Copernicana, ele enumera especificamente Nicolau Copérnico, né? Ele fala especificamente de Nicolau Copérnico. E da importância, da relevância que o livro de Copérnico teve nesse processo todo, a Revolução dos Corpos Celestes, sobre o movimento dos corpos celestes. Esse livro, de fato, é uma coisa assim sensacional, única. É um livro extraordinário sobre diversos aspectos, né? Eu diria até que dentro da história do pensamento humano, ele é um marco assim decisivo. É difícil você encontrar um texto que tenha causado tanto impacto. Bom, a gente sabe da Bíblia e tudo isso, mas assim,
um impacto epistemológico, ou seja, no que diz respeito à natureza do conhecimento, tão grande quanto o livro de Copérnico. O livro de Copérnico, então, ele é extremamente importante porque ele é centrado na matemática. Isso é uma abordagem, uma perspectiva muito ousada de Copérnico. Copérnico era padre, né? Mas isso não o impediu de marchar na direção da matemática. Por que eu faço essa observação? Copérnico era padre, no entanto, isso não o impediu de avançar na direção da matemática. Porque o mundo, ao século, até o momento de Copérnico, e nós até o nosso. Quando eu saio. Até a época de Copérnico, até essa grande transformação que Copérnico introduziu no mundo, o mundo ele era basicamente, pelo menos no Ocidente, e eu digo mais, não só no Ocidente, mas também no Oriente, as pessoas e a organização do conhecimento era dada, a existência das pessoas e a organização do conhecimento era experimentada a partir de uma valorização da subjetividade, das qualidades das coisas. Há um historiador das ideias, Arthur Lovejoy, que escreveu um livro célebre, ele é o pai da história das ideias, né? Ele escreveu um livro célebre chamado O Grande Encadeamento do Ser, no qual ele comentava exatamente sobre isso, né? Ele foi o primeiro a colocar essa questão em relevo. Até esses fenômenos, esse processo, do qual Copérnico é icônico, né? Ele é como uma coisa que surge, mas isso não tem só a ver com ele, isso está acontecendo de diferentes formas e de diferentes velocidades dentro do pensamento e da realidade europeia. O mundo era entendido e vivido como um encadeamento de qualidades. Isso tinha a ver com o pensamento de Platão, tinha a ver com o pensamento de Aristóteles, e tinha a ver com uma perspectiva de entendimento do ser que era fundada essencialmente na crença sobre o mundo. Então, Arthur Lovejoy comenta que, nessa perspectiva clássica, o mundo era uma hierarquia de qualidades, era constituído por uma hierarquia de qualidades. O espírito sobre a matéria, a experiência da consciência sobre a experiência da carne, os mundos, a realidade era organizada também numa hierarquia do inanimado, o animado sobre o inanimado. Então, você tinha aí uma hierarquia que marchava de elementos inferiores do mundo, elementos inferiores da realidade, desprovidos ou cada vez menos dotados de espírito, e que se seguia, né, através de uma hierarquia natural, social, celestial, em direção a Deus, ao ser perfeitíssimo, ao ens perfeitíssimos. Essa hierarquia, ela era uma hierarquia que não era apenas uma hierarquia social. A hierarquia social em si, ela nem era tão importante quanto a hierarquia espiritual, porque você podia ser uma pessoa socialmente inferior, mas ser espiritualmente superior. O que importava nessa hierarquia era o espírito. O que importava nessa hierarquia eram as qualidades. E as qualidades, elas se tornavam maiores na medida em que mais se aproximava da eternidade, mais se aproximava da perfeição, mais se aproximava de Deus, em suma.
Então, as coisas do mundo em si, elas tinham seu papel e a sua importância, mas elas eram razoavelmente secundárias diante de coisas do espírito. Esse era o grande encadeamento do ser, do qual fala Arthur Lovejoy. Quer dizer, o ser, ele se realizava quanto mais acima do mundo, mais acima da matéria ele se colocava. Isso em si, já Aristóteles havia, de alguma maneira, tratado desse assunto, levava a uma percepção da matemática muito particular. Não é que o fenômeno da matemática não tivesse impressionado sempre todo mundo, porque o fato de que as coisas elas podem ser contadas, e nesse contar das pessoas, das coisas do mundo, o que seja, você tem dentro desse contar uma regularidade. E você pode estabelecer relações que são relações assim, constantes, como o pi, por exemplo, ou as operações de soma, multiplicação, divisão, e qualquer outro tipo de operação algébrica ou geométrica que possa ser realizada. Isso sempre impressionou muitas pessoas, porque mostrava a existência de uma regularidade no mundo, de uma regularidade. Mas a tendência, e isso eu estou falando numa escala mundial, não é só na perspectiva ocidental. Entre os maias também era assim. Os maias, por exemplo, eles tinham um total conhecimento matemático dos ciclos dos eclipses solares. Eles conseguiam calcular os eclipses solares com muita precisão. No entanto, eles continuavam a entender o eclipse, apesar de poder ser calculado matematicamente, eles continuavam entendendo o eclipse sob uma forma mítica. Sob uma forma mítica. Era um ser que devorava o sol de tempos em tempos. Eles não conseguiam e não queriam, na verdade, ou evitavam, fazer com que a matemática invadisse o espaço do mítico, o espaço do simbólico, ou o descaracterizasse, ou o desfizesse. Né? Eles colocavam uma hierarquia clara da qualidade sobre a quantidade, do mito sobre o império da matemática. E isso era uma coisa que existia em todas as culturas, em todas as civilizações, em todas as sociedades, era assim. O que o Copérnico faz, portanto, é muito, extremamente importante, muito, muito importante. Ele até, na sua introdução, ele fala sobre esse assunto. Ele diz que o objetivo dele não é destruir as qualidades, o império das qualidades, né? O império da subjetividade, o império da observação, porque você vê, tem uma coisa assim muito dramática nisso tudo. O próprio Aristóteles e todos que seguiram depois, eles, independente de terem condições de calcular e fazer as medições necessárias para estabelecer a centralidade do Sol, isso, muitos gregos, isso no pensamento grego, isso já, muitos filósofos ou matemáticos gregos já tinham proposto isso, né? Porque existiam determinados fenômenos astronômicos que só podiam ser explicados através da centralidade do Sol. Mas o Aristóteles e todos os outros, eles tinham um respeito muito grande ao bom senso, ao senso comum. Porque a verdade é que, independente de como o Sol está localizado, as pessoas não têm as suas vidas, elas não observam. Nós não sentimos o movimento da Terra e nós observamos claramente, isso é uma realidade nas nossas vidas, nós vemos o Sol nascer e observamos também o pôr do Sol.
Tanto que a gente que vai para a Praia do Arpoador aplaudir o pôr do sol, se dá isso não só o seu caráter propriamente astronômico, mas se dá isso um caráter subjetivo, o pôr do sol, o sol está se pondo. E nossas vidas mesmo, o nosso relógio biológico, ele é determinado por essa realidade visível do mundo. Então, há toda uma preocupação, isso em Ptolomeu, todos eles, Aristóteles também, né, principalmente, há toda uma preocupação de tentar harmonizar ou fazer com que as observações astronômicas sejam submetidas à subjetividade, de alguma forma, às nossas impressões, às nossas visões da coisa, né? Porque isso tem um significado importantíssimo na construção da nossa consciência, na construção daquilo que nós somos. Mas Copérnico não. Copérnico, embora ele diga que ele não está querendo destruir essa qualidade, Copérnico, ele pega a matemática e extrai da matemática um sistema que prescinde de qualquer avaliação subjetiva. Ele não está interessado, ele diz isso na introdução dele, ele não está interessado propriamente. Vocês não estão escutando direito, gente, tem gente reclamando aqui. Não tem jeito. Ninguém está escutando ou são só alguns? Bom, então, se alguns está normal, eu vou continuando. Às vezes são coisas da própria recepção também. Isso também pode estar acontecendo. De qualquer forma, eu digo a vocês que isso tudo está gravado, vai ficar gravado e disponível em podcast. Então, vocês podem sempre retomar e recuperar isso de alguma maneira. Olha só, eu escuto, picota, que falha às vezes, sim, trava, mas isso aqui está caindo bastante, isso não está fora do meu controle, esse tipo de coisa, não tem nem como eu administrar isso, porque não adianta eu recomeçar, se também pode ser meu, pode ser de vocês, ou pode ser do sistema como um todo. A verdade é que exige-se que nós atuemos dentro de uma estrutura que não está totalmente preparada, né? Não estou falando dos sistemas, não, os sistemas são ótimos. Esse aqui, o Zoom, eles consideram que é um dos melhores sistemas de conferência online. Mas não adianta nada disso se todo o sistema ele é precário. E vocês sabem, né, que ele é realmente precário por várias razões, seja na ponta, seja ao longo de todo o processo. Então, vamos continuar assim mesmo. Peço desculpas, mas isso independe da minha. Alguém que perguntou sobre a glândula pineal. Olha, assim, essa questão da glândula pineal e todas as questões relativas ao funcionamento do corpo, elas devem ser vistas da mesma forma, na lógica do grande encadeamento do ser. Vocês vejam que certas medicinas, certas anatomias egípcias, você falou, mas eu vou falar até de exemplos que são para nós vivos hoje, por exemplo, a medicina ayurvédica ou a medicina chinesa, elas não trabalham com a anatomia tal como a medicina contemporânea, que nós vamos chegar lá, como é que a medicina ocidental chegou aonde chegou, mas elas não trabalham com a anatomia tal como nós a entendemos. A anatomia chinesa ou a anatomia da medicina ayurvédica, elas são anatomias em parte derivadas, são anatomias que são concepções anatômicas, né, que são em parte derivadas de observação concreta, mas em parte mítica, em parte subjetiva. A própria ideia da acupuntura, por exemplo, que existem canais de energia correndo pelo corpo, não corresponde
a doutrina ocidental da estrutura neural, nervosa. Há uma diferença, uma coisa não é exatamente a outra. Da mesma forma, a doutrina dos chakras, na medicina ayurvédica, e o papel que as glândulas desempenham dentro do organismo não corresponde à maneira como a medicina ocidental entende o funcionamento das glândulas, que é uma perspectiva meramente matemática, no fundo, como nós vamos ver. Né? Tem a ver com Copérnico, tem a ver com Copérnico. Então, essas medicinas, elas também estabelecem uma preponderância do qualitativo sobre o quantitativo. Quando um médico ayurveda ou um acupunturista chinês ele observa um determinado fenômeno, uma determinada patologia, ele não considera que aquela patologia ela está restrita aos elementos materiais, quantitativos, concretos do mundo. Ele entende que os elementos quantitativos e concretos do mundo se submetem, na verdade, a uma outra ordem de coisas que é subjetiva, que é qualitativa, que é alguma coisa que não pode ser traduzido matematicamente. Então, eu acho que essa pergunta sobre a glândula pineal foi importante, porque isso nos mostra como era essa forma de entender o mundo, né? E para a gente poder entender como é a forma como Copérnico vai passar a entender, a partir de Copérnico as coisas vão passar a ser entendidas. Porque o que Copérnico faz é colocar a matemática em relevo. Matemática. Para ele só interessa a matemática. Não interessa a avaliação subjetiva. O fato de parecer para ele que a Terra gira em torno, que o Sol gira em torno da Terra, ele deve levar em consideração, sem dúvida. Mas a matemática diz a ele que não é assim. Então a matemática se sobrepõe ao senso comum. A quantidade, a quantificação, a relação entre as quantidades se sobrepõe à percepção subjetiva do mundo. Isso, assim, falando dessa maneira, né, não dá para ter a dimensão da grandiosidade do que isso significa. Isso sempre foi, de alguma forma, percebido, mas sempre se teve muita cautela diante disso, né? Porque o mundo em si, as relações entre as quantidades no mundo, elas existem realmente, mas elas são transitórias. As coisas no mundo acabam permanentemente. Elas se desvanecem, elas se desagregam. Então, considerar apenas as quantidades e não considerar as subjetividades, que são coisas que continuam, ou que são coisas que podem estar remetidas a realidades eternas, sempre foi um passo que as pessoas evitavam, principalmente os sábios e os seres humanos comuns também evitavam dar, para que não se perdesse o elo que deve existir entre aquilo que nós vivemos concretamente e que é efêmero, e aquilo que nós vivemos espiritualmente, que é duradouro. Esse passo, no entanto, ele é dado por Copérnico. E Copérnico, nesse sentido, ele é uma personalidade importantíssima, porque ele diz assim, não adianta, realmente a Terra gira em torno do Sol. Como você sabe disso? Porque essa é a única forma de explicar as dissonâncias matemáticas derivadas da observação astronômica. Porque antes de Copérnico, a astronomia era astrologia. A observação matemática do cosmos, ela era submetida a uma série de variáveis qualitativas. O movimento das estrelas não era apenas o movimento das estrelas, era o movimento de corpos, planetas, que se moviam de uma determinada forma. E na conjugação desses planetas com o Sol, a Lua e os corpos estelares de fundo,
se revelavam realidades, circunstâncias próprias, características, que tinham a ver e influenciavam o comportamento humano. Então, e esse saber, o saber astrológico, não era um saber matemático apenas. Ele continha uma tradição. Era uma tradição de análise subjetiva, mítica, alquímica, sobre a relação entre os planetas, as estrelas, os tempos e as circunstâncias, que não podia ser matematicamente definido. Se você vê uma carta astrológica hoje em dia, você vai ver que existem ali elementos matemáticos, mas existem ali elementos que são elementos de tradição, que são elementos que vêm de percepções e de entendimentos que foram feitos ao longo do tempo, mas de maneira subjetiva. Porque existe uma correlação muito complexa entre os corpos celestes, dentro da astrologia, e as realidades do mundo. Então, quando se diz que a astrologia é a mãe ingrata da astronomia, que a alquimia é a mãe ingrata da química, sim, porque a alquimia também era uma forma de lidar com os elementos do mundo de uma maneira totalmente subjetiva. O que se buscava na alquimia não era como se procura na química. Na química é muito claro o seu objetivo. Nós procuramos compor elementos, construir moléculas, estabelecer um controle sobre determinados fenômenos que possam ser úteis a nós e, principalmente, que possam ser lucrativos do ponto de vista financeiro, muitas vezes, mas, na maior parte das vezes, mas que nós procuramos estabelecer um controle sobre os elementos a fim de satisfazer nossos interesses imediatos. O objetivo da alquimia não era esse. Eles faziam realmente, estabeleciam e faziam relações entre os elementos, eles misturavam as substâncias, eles faziam determinados procedimentos como é que eles falam? De queimá-los, de sublimá-los, de fervê-los e por aí vai, mas o objetivo da alquimia era alcançar a essência da natureza, o nous, o Deus, né? A pedra filosofal. O objetivo não estava no mundo, não era um objetivo quantificável, quantitativo, era um objetivo qualitativo, um objetivo espiritual. Os alquimistas não buscavam exatamente coisas neste mundo. O objetivo era encontrar coisas que estavam além do mundo e que podiam, talvez, nos dar algum poder neste mundo. Mas o alvo, o objetivo, era a espiritualidade. Era alguma coisa que estava além. Então, esse era o grande encadeamento do ser. Isso não é estranho a nós, porque o grande encadeamento do ser continua existindo, na verdade. As pessoas continuam privilegiando o espírito sobre a matéria. Mas o que vai acontecer, principalmente no campo das ciências, no campo do entendimento do homem, de qual deve ser a sua relação com o mundo, é que a revolução de Copérnico, ela causou uma ruptura muito grande, uma ruptura profunda, na verdade, com o império da subjetividade. Copérnico, ele afirmou, então, isso. Tanto que você vê, o Copérnico, quando ele publicou, ele era tão cauteloso, ele tinha tamanha percepção de como isso era importante, de como isso era relevante, que ele preferiu ir deixando a publicação desse livro para depois da morte dele. Ele não tinha assim muita vontade de debater isso em vida, porque isso tinha implicações, ele sabia que teria implicações de natureza filosófica, de natureza existencial. Quer dizer, se realmente... E ele diz o seguinte, pela matemática, nós podemos ver coisas invisíveis, coisas que não são visíveis. E ele não está falando aqui da experiência mística, que isso era uma coisa muito comum na química, na astrologia, na alquimia, na astrologia, na religião, era você tentar alcançar em visibilidade elementos invisíveis, eram elementos que estavam numa qualidade espiritual superior. Não é isso que ele estava falando. Ele estava falando de realidades físicas que podiam ser verificadas pela matemática que nós não víamos. Entre elas, o sistema heliocêntrico.
O sistema heliocêntrico em si, ele considera tudo isso, e o Copérnico o faz de uma forma muito simples nessa direção. Os astrônomos posteriores, principalmente Tycho Brahe, que foi um astrônomo dinamarquês que recebeu o sistema de Copérnico com muita cautela, Tycho Brahe tentou conciliar os dois sistemas. Ele tentou conciliar. Ele entendeu que havia realmente um peso de matemática fortíssimo no sistema de Copérnico, mas ele achava que a centralidade da Terra tinha que ser preservada de alguma forma. Então, ele colocou uma coisa híbrida. Ele colocou os planetas girando em torno do Sol e o Sol girando em torno da Terra. Ele tentou conciliar as duas visões do mundo, porque aí a questão não é que ele não negasse a matemática, mas ele achava que a matemática, e aí era uma questão de natureza existencial, ele achava que a matemática tinha que estar de alguma forma submetida ao espírito. Essa era a questão. Mas, de qualquer forma, o que é que Copérnico nos diz? Copérnico, ele nos mostra o imenso poder da matemática, que era um poder contido aí. Mas que tipo de poder? Também tem que se dizer. Que tipo de poder? Um poder que permite ao ser humano controlar determinados fenômenos do mundo. Então, assim como ele observou, pôde afirmar que a Terra gira em torno do Sol, e aí você tem um longo processo de desenvolvimento. O aluno de Tycho Brahe, Kepler, vai ser o que ele vai tentar também, pelo menos no caminho de Tycho, ele vai tentar entender que, de qualquer forma, o universo tinha algum tipo de, expressava algum tipo de modelo subjetivo, algum tipo de modelo espiritual, mas ele é forçado pela matemática a reconhecer que os movimentos, as leis de Kepler, os movimentos dos planetas em torno do Sol tinham uma determinada dinâmica que podia ser entendida matematicamente. E isso aí se impunha a qualquer raciocínio religioso. Vai ter uma longa história daí, a partir de Copérnico, Tycho, Kepler. Todo o desenvolvimento da astronomia posterior. E hoje, de fato, a gente sabe que isso é real. Mesmo que nós não sintamos o movimento da Terra, nós não sentimos a Terra se movendo. E para nós, o nosso relógio biológico continua sendo marcado pelo nascer e pôr do sol, nós continuamos nos encantando com o nascer e com o pôr do sol. Mas nós sabemos que isso é real. Por quê? Porque, realmente, o homem foi à Lua, nós mandamos sondas a Marte. Isso só é possível através, não só de Copérnico, mas das leis de Newton, a teoria da gravitação universal. Então, a matemática, ela como que desfaz a astrologia, ela retira dos movimentos dos corpos celestes aquele encantamento, aquele mistério que a astrologia traduz. É claro que a astrologia também não desapareceu, porque a astrologia ela sempre vai afirmar que não é só isso. Você não pode reduzir tudo aquilo à matemática. Existe alguma coisa ali, uma conexão entre aqueles movimentos, entre aquelas posições e uma determinada ordem cósmica. Mas isso aí está no campo da matemática. A matemática não trata dessas subjetividades. Então, o astrônomo, ele é uma pessoa que desconsidera esses elementos e é um matemático, por excelência. Aliás, Copérnico, na introdução dele, vai dizer isso. Alguém está perguntando aqui, o Alex Venâncio. Eu já tinha falado aqui, não sei se você escutou, que os gregos já tinham postulado essa questão. O problema é que você ainda, até Copérnico, você não tinha construído um sistema cosmológico heliocêntrico. Você tinha pessoas que chegavam à conclusão de que o Sol era central, de alguma forma,
ou que os planetas giravam em torno do Sol. Isso você encontra no pensamento grego, principalmente. E alguma coisa, segundo diz no Egito ou na Babilônia, pode ter sido pensado. Mas você não tinha um sistema construído. É isso que o Copérnico faz. Né? E não é só isso também. O fato de alguém, em períodos anteriores... Porque o que você está se referindo é o seguinte: o fato das pessoas reconhecerem a centralidade do Sol nas suas existências, e você vê que na pré-história você talvez esteja falando das culturas megalíticas da Europa e da Ásia, né, que construíram aquelas estruturas em pedra, normalmente orientadas pelo Sol, pelos solstícios, pelos equinócios. Isso não queria dizer que eles tivessem um sistema heliocêntrico. Há uma grande diferença entre você reconhecer a centralidade do Sol na sua existência, que é mais ou menos óbvia, já que a nossa vida é totalmente... E outra é você construir um sistema heliocêntrico. O sistema heliocêntrico, como que existe hoje, exige de todos nós uma imensa capacidade de abstração e de aceitação. Porque nós, a maioria esmagadora de nós não conhece o livro do Copérnico, nem os cálculos de Kepler, nem os cálculos de Newton, embora devamos estudar isso, né, no segundo grau. Mas nós aceitamos que realmente a Terra gira em torno do Sol, e temos esse sistema heliocêntrico convivendo de forma paralela com o nosso sistema, diríamos, terracêntrico, porque no nosso cotidiano a Terra é o centro de tudo, mas no nosso entendimento do mundo, o Sol, ele é o centro em torno do qual os planetas giram. Então, o Copérnico ele não introduziu só o império da matemática. Não, que ele diz que está falando, ele diz isso na introdução dele. A matemática deve ser deixada aos matemáticos e determinadas questões só devem ser tratadas pelos matemáticos. Principalmente questões relativas, principalmente as questões relativas ao mundo, ao funcionamento do mundo. Mas o que é que isso mostrou? No caso de Copérnico, isso é uma coisa muito abstrata, assim, mas no caso da química, a matemática e da física, ela vai se mostrar realmente transformadora. Porque quando se ficou claro que, controlando os números, nós poderíamos controlar os resultados com mais precisão, tudo começou a caminhar a partir dos números. Então, uma liga de metal, por exemplo, que era feita de forma impressiva pela tradição. Se essa liga passou a ser feita pelos números, a partir da consideração precisa das quantidades de metal, das temperaturas corretas a serem produzidas para aquela fusão e aquela liga, a qualidade do produto aumentou. Isso ficou muito claro na medida em que a matemática avançava. Existem relações de quantidade entre as coisas que explicam por que as coisas, até determinado ponto, né, por que as coisas são o que são e por que elas se colocam no mundo desta ou daquela forma. E se nós conhecemos esse tipo de fenômeno, se nós conhecemos essas relações numéricas, nós podemos reproduzir isso. Isso em si não é nada muito diferente do que acontece com os seres humanos. Desde o primeiro momento que eles estão plantando, né? Tudo isso exigiu algum tipo de observação e uma necessidade e um movimento de reprodução de fenômenos naturais. Mas, quando Copérnico bate o martelo em cima da matemática e afirma que a matemática é um caminho preciso para isso, se abrem os horizontes ainda mais profundos de controle do mundo. Você vê que, um caso típico é o avião. Um caso por excelência é o avião. O avião, a ideia de que um objeto mais pesado do que o ar pode voar, de que uma coisa pesada pode voar, não é uma ideia absurda, porque os pássaros voam. Pássaros imensos voam. Então existe ali uma física que o ser humano pode tentar reproduzir. E é o que ele faz matematicamente, né, ao construir um avião que tem um determinado empuxo, uma determinada sustentação, uma determinada velocidade, e por aí vai. E o que é interessante nos aviões
é que quanto mais os aviões eles se tornam pura matemática, mais seguros eles se tornam, mais precisos eles se tornam. Você vê que um pássaro, ele voa, ele para de voar e fica caindo e volta a voar, ele tem um total domínio do meio dele, do ar. O avião, ele, para alcançar esse completo domínio, foram necessários mais de século de experiências aonde o conhecimento matemático desse processo foi aprofundado em escalas impressionantes. Você vê, até os anos 60, depois da Segunda Guerra Mundial, eles lançaram um avião inglês chamado Comet, que foi o primeiro avião comercial a jato. Esse avião, ele tinha uma determinada característica. Ele tinha janelas largas, como eram, na verdade, os aviões de passageiros até aquela época. Né? Por que isso? Porque o voar, embora ele tenha a ver com o deslocamento das pessoas, com interesses financeiros, econômicos e blá, 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 turismo, o voar tem a ver com prazer também. Voar dá algum tipo de encantamento. Então as pessoas voavam nos aviões e gostavam de ver a paisagem do alto, como os pássaros, ver as coisas de cima. Né? Então os aviões, eles tinham que ter essas janelas grandes. Esse Comet, ele continuou tendo janelas grandes, até que os aviões começaram a cair, e eles se deram conta que caíam porque as janelas, a partir de determinada velocidade, a partir de determinado tipo de avião, de estrutura, pressurização, altitude, as janelas tinham que ser o menor possível. Na verdade, o bom seria não ter janela, mas há que ter alguma janela, até por diversas razões. Mas esse espaço, o espaço da subjetividade, o espaço do prazer de voar, ele vai sendo crescentemente reduzido, porque a matemática, ela impera. Então, isso é uma coisa curiosa. A medicina é um caso típico disso, onde a matemática, a medicina ocidental, onde a matemática entrou com uma força absoluta. As pessoas não sabiam o que tinha dentro do corpo humano de forma clara, pelo menos até os séculos XV, XVI, XVII. Foi só naquela época, né, no Renascimento e períodos um pouco anteriores, mesmo na própria época de Copérnico, que as pessoas começaram a dissecar o ser humano e tentar entender a anatomia dele concretamente, objetivamente, quantitativamente. É uma questão de medição. De medição. Qual é o tamanho? As pessoas, os médicos, apalpavam o fígado. Eles apalpavam, eles tinham uma visão da forma, mas eles não sabiam exatamente a medida daquilo. Vocês vejam que hoje, quando a gente vai ao médico, os médicos não precisam, alguns médicos gostam de apalpar aqui a barriga, para ver se tem alguma coisa, mas na verdade os médicos não precisam mais disso. Eles vão pedir exames laboratoriais, onde vocês podem observar claramente que existe uma quantidade de números dispostos em curvas estatísticas. Ou seja, se você tem tanto de colesterol a tanto, e eles dão ao lado a estatística da normalidade. Se você está dentro daquela estatística, tá bom. Se você está fora, o objetivo do médico é te dar um remédio que faça o número voltar. Não é uma questão do colesterol em si, é o número do colesterol. Ele tem que voltar às curvas estatísticas, que são curvas consideradas saudáveis. Então, quando você faz uma ultrassonografia do abdômen, quando você faz uma ressonância magnética, o que eles vão fazer é medir o tamanho do pâncreas, o tamanho da carótida, o tamanho da aorta, né? O tamanho da aorta, isso é importante, pode ter uma dilatação da aorta, um estreitamento da aorta, né? Que é aquela veia do coração. Então, os números permitem, pelo menos essa é a crença, né? A partir de Copérnico, e há uma verificação clara sobre isso, permitem um controle sobre os elementos do mundo que antes não existia. Não existia mesmo. Né? Ninguém voava antes de Copérnico. Copérnico que abriu o caminho para isso. Né? Você não tinha uma ideia de que o sangue
tinha tantos números assim, tantas substâncias e tantos elementos que definem a tua saúde. Então, Copérnico, ele introduz o império da quantificação, o império da quantidade. E isso, assim, é de extrema importância na história dos seres humanos como um todo. Uma importância tanto para bem, evidentemente, porque você passou a ter um controle sobre as coisas que antes você não tinha, mas também, eu diria que para mal, por conta das ilusões que isso gerou. Eu me lembro, uma vez assistindo um documentário sobre longevidade, um desses canais de televisão, um médico falando assim, que existe uma constatação, né, de que os seres humanos não conseguem viver mais do que 120 anos, em torno de 120 anos. Não há pessoas que vivem mais do que 123, 124 anos. Sempre foi assim, na verdade. É como um limite, né? E aí eles estavam estudando questões de velhice, uma parte dos médicos se limitava, na verdade, a dizer que o objetivo aí é você limitar os efeitos da velhice, administrar o envelhecimento, que é alguma coisa que vai se tornando constante, crescente, na medida em que diversos problemas, que antes eram problemas graves, foram solucionados pela matemática médica, né? Hoje você controla matematicamente, ou seja, quimicamente, a sua pressão, você pode cirurgicamente remover isso, remover aquilo, acertar aquilo outro e por aí vai. Mas o médico, lá em determinada altura, a mulher falou assim para ele, perguntou para ele assim, mas vocês acham que os seres humanos podem viver mais do que 120 anos? Até quanto você acha que um ser humano pode viver? E o médico falou assim, não, nosso objetivo não é fazer o ser humano viver mais. Nosso objetivo é fazer com que o ser humano não morra. Eu fiquei olhando, escutando aquilo, né? Fiquei refletindo. Eu acho que, e aí isso é uma coisa que, né, é muito interessante no mundo contemporâneo. De fato, a matemática permite um controle efetivo sobre a vida, sobre os fenômenos do mundo, que antes nunca foram obtidos. A gente entrando aqui. Mas pode a matemática permitir a transcendência, a superação da morte? Olha, eu fiquei pensando naquilo e ali eu vi que havia um limite claro na matemática. Porque não é só a morte humana em si. Existe um fenômeno global, universal, e a gente observa isso em todos os lugares, que é um fenômeno de entropia, como se diz. Né? As coisas acabam, as coisas se desagregam. Né? Não há muito que... Isso faz parte da própria realidade efêmera da vida. Um ser humano pode viver para sempre? Eu me perguntei, mas por que ele viveria para sempre? Por que, exatamente? Qual é a razão disso? Isso me pareceu que já estava fora da matemática. Já era uma questão que estava fora da medicina. E me pareceu que havia ali alguma coisa que era muito real na matemática, que era a possibilidade de você resolver uma série de problemas da fisiologia humana, patologias humanas, mas havia ali alguma coisa que era muito irreal, que era a possibilidade de você neutralizar um fenômeno, a morte, que é um fenômeno que está inserido dentro da própria natureza das coisas. E isso, eu acho que é o grande problema da Revolução Copernicana em si. Não é nem a capacidade. O problema, a capacidade é maravilhosa criada, agora as ilusões geradas são imensas. E é claro, o império dos números, ele tem a ver com o império do mundo sobre as consciências. O grande debate que se abre a partir de Copérnico, de diferentes maneiras, das formas mais equivocadas e das formas mais corretas, é o que é realmente importante, o mundo ou o espírito. O fato
de Copérnico ter batido o martelo na defesa da matemática? Quer dizer, a qualidade deve se submeter à quantidade? Que a qualidade não é importante? Que o espírito não existe? Ou que só existe o número? Isso são questões que explicam, em grande parte, os grandes problemas morais, éticos, existenciais no mundo contemporâneo. Os sofrimentos humanos, os sofrimentos interiores humanos, isso tudo que nos atormenta, eles podem ter solução matemática. Mas essa solução matemática, ela é duradoura? Ela é real? Porque nós estávamos falando aqui numa outra aula, e nessa também, me parece que no princípio, sobre a diferença da história com relação à física e à química. A história, ou seja, a ação dos homens no tempo, e eu falei aqui para vocês que ninguém sabe o que é tempo exatamente, a gente conta o tempo matematicamente, e depois de Copérnico isso avançou assim, de uma forma impressionante, né? Porque a astronomia avançou muito, e a contagem do tempo, você tem a reforma gregoriana, você tem a reforma do calendário, aprimorou muito, muito a contagem das coisas, os equipamentos. A obsessão pela matemática levou ao desenvolvimento de uma forma muito concreta, rígida, profunda de regular o tempo. Mas, como a gente observa ao longo da vida, existe um tempo que é o tempo matemático e outro tempo que é o tempo subjetivo. 1 hora pode passar rapidamente. 1 hora pode equivaler a 6 horas. Existe um tempo interior, uma percepção do tempo, que existe ao mesmo tempo que o tempo físico. E existe uma outra questão também. Hoje em dia, a própria física tem versões e visões muito diferentes do que vinha a ser o tempo. Então, estou falando da ação dos homens no tempo. Já começa o tempo em si, que é uma coisa complexa. Mas as ações humanas, elas não são só motivadas por números. Elas são motivadas também por subjetividades. Os seres humanos amam, odeiam, desejam, invejam, deprimem, são eufóricos, são animados. Nem sempre causas matemáticas seduzem os seres humanos. Pelo contrário, né? A redução do ser humano à matemática é sempre alguma coisa que impede, inclusive, o pleno domínio e poder dos matemáticos. Então, existem coisas, quando estudamos os seres humanos, que estão fora do âmbito da matemática, que não podem ser contadas, qualificadas. E esse é todo o mistério do estudo da história. Nos anos 70, você teve a chamada Nova História, que tentou introduzir temas subjetivos na história. O pensamento, as paixões, o medo, por aí vai. Né? Mas os historiadores, até para poder preservar a sua própria disciplina do império no universo universitário, que é um universo todo matemático, eles tendem sempre a acreditar que apenas o visível é determinante de alguma coisa. E isso limita muito, porque muitas coisas invisíveis. Eu não estou nem falando do mundo espiritual ou do além-túmulo. Eu estou falando específico do além da vida. Eu estou falando de coisas invisíveis que nós não conhecemos e que atuam. Podem vir um dia a ser descobertas, pode ser que nunca sejam descobertas. Então, o caso da história é um caso muito particular nisso, né, como disciplina. Porque a história, ela inclusive tem condições de refletir sobre esse processo. Coisa que os médicos, eles apenas introjetam. Né? Eles não refletem exatamente, porque para eles é infinitamente superior a medicina matemática do que a antiga medicina. É claro que eu tenho amigos na Índia, já houve uma época que eu tinha uma relação, mas eu tenho amigos lá. E tem um amigo que disse que o pai dele tinha um problema cardíaco, foi tratado pela medicina ayurvédica e se recuperou completamente. Aí eu falei, mas parabéns, se a medicina ayurvédica
ela trabalha com fenômenos e processos subjetivos, mas ninguém aqui no Ocidente, nenhum médico, vai apostar nisso. Mesmo porque a quantificação ela levou a construção das bases para a consolidação do dinheiro como elemento universal de troca. E Copérnico escreveu um livro sobre dinheiro também. E um médico, ele não pode hoje errar em mente, cada vez menos. Existem processos, existem indenizações. Então, eu jamais apostaria na medicina ayurvédica, porque a medicina matemática ele tem um total controle matemático. E ele pode sempre evocar a matemática como alguma justificativa em sua defesa. E por isso os médicos são especialistas, porque cada ramo é um ramo específico, e eles não estão cada vez sabendo menos de outras coisas, além daquelas coisas que tecnicamente eles conhecem. Então você tem aí. Mas o médico, em suma, ele não pode deixar de estar dentro da matemática. Ele pode ter uma certa crítica com relação à sua prática profissional e procurar entender a maneira da medicina antiga, que era um pouco de mágica, que era um pouco de arte. Ele pode tentar entender o paciente. Os médicos homeopatas, mas a homeopatia é totalmente subjetividade, né? A homeopatia, como prática médica, ela é uma prática que, de maneira nenhuma, está fundamentada pelos mesmos princípios químicos matemáticos da medicina alopática atualmente dominante. Mas o médico pode, à maneira de um médico homeopata, tentar entender o que aquela pessoa está passando, ou poder falar um pouco sobre a vida dela, para ver se aqueles números têm alguma correlação com elementos subjetivos. Ele até pode, mas ele não é obrigado a isso. Porque, na verdade, o que ele vai fazer é apenas tentar colocar os números de volta ao normal. Ou ao estatisticamente normal. Né? Estatisticamente normal. Então, isso diminui, sem dúvida, tudo e aumenta o poder, mas diminui também o poder. Mas no caso dos historiadores é diferente. Nós, historiadores, temos a capacidade de estudar isso e criticar isso. Né? E temos uma visão sobre todo esse processo que é uma visão holística, uma visão que dimensiona as diferentes variáveis contidas nesses processos todos. Inclusive sobre a nossa própria forma de fazer história, sobre como nós fazemos história, sobre qual é o objetivo, né, da nossa história. A história, exatamente por essas imprecisões, ela também foi... bom, a história, é claro, ela é uma disciplina, a gente já falou isso na aula passada, é uma disciplina de forte inclinação ou vocação política, né? Porque o tempo, o passado, tudo isso tem a ver com o presente. Obrigado. Então você tem uma crítica também, paralelo a esse processo, no século XV. Paralelo, quer dizer, as transformações ali, naquele período, foram transformações nessa direção. E a gente pode ver isso nos historiadores italianos. Bruni, depois Maquiavel. Eles vão tender a desconsiderar variáveis subjetivas. Eles vão tentar entender o ser humano exclusivamente a partir de questões concretas da política, da vontade humana, do poder. É isso que move os homens, né? Vai entender esses historiadores. E qualquer outro elemento de subjetividade, né, o Leonardo Bruni vai dizer isso, deve ser desconsiderado. Então, nós estávamos falando aqui na última aula sobre o translatio... alguém... A Marília falou, e o Yuval Harari fala que a medicina é o algoritmo, claro que é o algoritmo, é matemático. Totalmente. Agora, isso, e aí um parêntese a respeito da tua observação, Marília, é que o fato de você prolongar a vida humana
e ela vem sendo prolongada em função desses algoritmos, né? Em função desses números, não quer dizer, e você melhora a objetividade dela, quer dizer, a vida, enquanto instância objetiva, ela tem condições de sobrevivência hoje muito maior do que no passado. Porque se você está mantendo os números estáveis, você está mantendo a vida em funcionamento. Mas é muito evidente, isso hoje é a grande questão, é muito evidente que o fato da vida objetivamente estar sendo mantida não quer dizer que ela subjetivamente tem a mesma qualidade anterior. Porque o objetivo não é a quantidade, o objetivo não é a qualidade, é a quantidade. Então, você tem a vida, os números funcionando, os batimentos cardíacos, os índices todos. Mas a qualidade da vida você não consegue alcançar. E isso está se tornando uma questão relevante, porque as pessoas estão vivendo mais, mas a sua qualidade de vida não necessariamente está sendo mantida na mesma intensidade que a sua quantidade de vida. E isso é uma questão que não tem uma resposta fácil. Porque a qualidade da vida, ela tem a ver com a sua capacidade de interação com a vida, né? Com a sua capacidade de apreciação, de sofrimento, de solução do sofrimento. E isso tem a ver com o funcionamento dos teus sentidos, com o funcionamento do teu cérebro, né? Com uma série de variáveis que você até pode solucionar do ponto de vista quantitativo, mas qualitativamente não necessariamente. Não necessariamente. Então, é claro que você hoje, do ponto de vista do cérebro, você pode mexer na serotonina e outras coisas, mas existe alguma coisa na natureza que é a sua desagregação, o seu movimento para desagregar, tudo desagrega permanentemente. Existe esse movimento que afeta também o ser humano. E sobre esse movimento, voltando àquele médico, não sei se a matemática tem condições de solucionar, porque está muito além da capacidade da matemática humana. Então, falta muitos idosos hoje, têm vida, estão perfeitamente bem de vida, estão vivendo, os números estão todos corretos. Você leva um idoso no médico, o médico vai dizer que não, está ótimo, teus números estão ótimos, totalmente perfeitos, mas está com Alzheimer. Você vai dizer assim, mas o Alzheimer pode ter cura? Pode, eles estão tentando. Eles estão tentando, mas o cérebro, olha, o cérebro tem muitas coisas, inclusive, não é só algoritmo. O cérebro, ele tem uma dimensão física, uma dimensão magnética, elétrica e uma dimensão quântica. Fenômenos que acontecem no cérebro, nós sequer, eu sei porque eu conheço, eu tenho amigos neurocientistas, a neurociência é uma ciência que patina permanentemente, permanentemente. Então, as ilusões da quantificação. Mas então, em história que eu estava falando aqui, em história, Leonardo Bruni, historiador italiano, 2 gerações antes de Maquiavel, ele vai criticar essa estrutura, essa instituição sobre a qual nós falamos na última aula, que era uma instituição memorável do mundo antigo, que era o Império Romano. E era uma instituição essencial no mundo medieval, principalmente a partir de Carlos Magno, embora o Império Romano do Oriente nunca tenha deixado de existir. O Império Romano, ele vai criticar o Império Romano. O que é que vai dizer Leonardo Bruni? Leonardo Bruni vai dizer o seguinte, olha, eu não acho que o Império Romano atualmente existente, quer dizer, o Império Romano do Ocidente, o Sacro Império, ele tem alguma coisa a ver com o Império Romano do Ocidente. Essa ideia do translatio imperii, que nós falamos na última aula, ou seja, a ideia de que o Império Romano do Ocidente
ele foi transladado ao seu princípio, essa instância metafísica, ela foi transladada para Carlos Magno, e a partir daí todos os imperadores têm esse mesmo mandato de natureza espiritual, que corresponde ao quarto império exposto por Daniel no sonho de Nabucodonosor. Eles vão dizer, não, Leonardo Bruni, isso aí não tem substância. A única coisa que explica o Império Romano são as circunstâncias históricas dele. Consequentemente, o Império Romano do Ocidente pode ser até uma tentativa, mas isso não existe objetivamente. Isso não pode ser constatado. A existência desse espírito do Império, dessa coisa metafísica que é o Império, o Quarto Império. Então, você tem aí em história uma crítica também a essa subjetividade. E aí o Maquiavel vai aprofundar isso de uma maneira, ele vai a Lucrécio, né? Aqueles que ele gostava de ler, ele leu de que o universo é um movimento desordenado de átomos e que as coisas surgem dos movimentos da matéria, de que nós estamos sujeitos ao acaso, mas a virtude nos permite, de alguma forma, controlar esse acaso, que o objetivo dos homens é o poder, né? e que não existe, e que nós podemos afirmar coisas sobre a história apenas a partir das coisas visíveis, documentáveis. Então a história, ela vai também por esse caminho, não tem a menor dúvida, né? E por isso nós estamos aqui. O problema, e aí eu chamo a atenção de vocês, o problema é que a história não é uma ciência como as outras ciências físicas são. Os historiadores até gostariam que fosse, desde Maquiavel, depois de Maquiavel, mas principalmente no século XIX, né, quando isso, desde Hegel, desde Marx, desde Augusto Comte, se tenta impor a ideia de que a história, seu desenvolvimento, pode ser entendido cientificamente. Mas jamais, nunca, um historiador conseguiu prever, a partir de elementos matemáticos, os acontecimentos futuros. Ele jamais conseguiu emendar, a partir da matemática, as circunstâncias sociais, políticas ou culturais. Em grande medida, não é porque você não possa ter um algoritmo. Existe um romance de ficção científica antigo, dos anos 50, se chama Fundação, escrito por um escritor que era famoso nos 50, um escritor de ficção científica chamado Isaac Asimov. Ele tinha lá um cientista chamado Hari Seldon, que desenvolveu um algoritmo de todos os fenômenos possíveis e impossíveis, imagináveis e inimagináveis que atuavam em história. Ora, com esse algoritmo, ele conseguiu prever o futuro, claro, porque isso é ciência. Ele transformou a história numa ciência. O nome da profissão dele é psicohistória, a ciência que ele fundou, psicohistória. É um livro interessante para os historiadores lerem, porque me parece que aí, no livro do Isaac Asimov, você tem assim, todas as ilusões sobre a cientificidade da história levadas ao seu absurdo. Né? Ele tinha um algoritmo que tratava de tudo, não é só dos acontecimentos econômicos. Ele tinha conseguido quantificar todos os elementos subjetivos, os desejos, a paixão, o amor, a inveja, as inclinações pessoais, os instintos homicidas, tudo. Então ele conseguia prever a história como um todo. Era um fenômeno assim, único, um fenômeno único do ponto de vista da ciência. Pois bem, o que esse fundador, Hari Seldon, fazia? Sempre que tinha uma crise política, os séculos foram passando, né? Ele aparecia numa sala, um holograma dele, dizendo, olha, vocês estão superando essa crise é importante por isso e por isso, e eu tenho a impressão que os processos futuros serão esses, esses e esses. Então, ele não só em vida, mas também após a morte, através da profundidade do pensamento
dele, ele conseguiu prever o futuro todo. Mas aí, são 3 livros, o original. Depois ele escreveu um monte. Era Fundação, Fundação Império, Segunda Fundação. No Fundação Império, em determinada altura, aparece um líder, que se chamava Mula. Ele era um mutante. Ele levantou vários planetas numa rebelião contra o Império e foi solapando as bases da instituição política que ele descreveu como o Império Galáctico, coisas de ficção científica. E aí, quando vão para a sala onde o Harry Seldon costumava aparecer e esperam o Harry Seldon falar. E o Harry Seldon aparece, vocês estão numa crise. Aí todo mundo fica feliz, então qual a solução? E o Harry Seldon começa a falar de coisas que não tinham nada a ver com a rebelião desse mutante. Fala de uma crise econômica, de uma conspiração, e as pessoas estavam, não, nós estávamos realmente conspirando e tal, mas apareceu o Mula, ou seja, houve uma mutação, um acaso, um evento extraordinário que sobreviveu ao algoritmo, desafiou o algoritmo. E isso acontece em medicina também. Eu não sei se vocês já fizeram qualquer exame de sangue, vocês vão ver que ali tem a estatística, você é normal a partir de tal, mas você pode ter um número menor ou maior e, em função de outras variáveis, ser considerado normal também. Então, a própria medicina tem seus limites em termos numéricos. E a história, então, nem falar. Porque o que o Harry Seldon fez é impossível. Não há condições. Os seres humanos, eles têm variáveis visíveis infinitas. E, além do que, ninguém pode afirmar que não existem determinantes invisíveis, extra-humanos, que também nós não temos conhecimento nenhum. Para o Harry Seldon poder calcular o que ele calculou, seria necessário que nós tivéssemos um conhecimento do universo inteiro. Por exemplo, de todos os objetos celestes que circulam por aí. Porque a qualquer momento um asteroide pode alcançar a Terra. E aí acabou tudo. Quer dizer, acabou a história como a gente estava vivendo. É o que acontece com o Mula, com o mutante. Mas só que a própria psicohistória em si é uma construção impossível, né? Totalmente inimaginável. Inimaginável. Por conta da infinitude de variáveis. Vejam, por exemplo, a questão das epidemias, que é um tema que foi estudado já. Há historiadores que estudam, até escrevi um artigo sobre isso recentemente. O papel das epidemias na história que é um estudo importante, alguns historiadores se dedicaram a isso, né? Mostra exatamente o estudo do extraordinário. O extraordinário. É claro que nós podemos controlar até certo ponto, mas não totalmente. O extraordinário existe, ele funciona. Ele está permanente, não só na história, como nas nossas vidas também. Então, o problema da história é esse. O problema é esse. E o problema da história, de qualquer forma, nós, dentro da própria história, temos capacidade de discutir isso, e isso é interessante. Mas voltando aqui a essa questão, né, já são quase 10h30, mas eu só vou pedir a vocês um pouquinho mais de tempo. A questão do mundo contemporâneo, o problema do mundo contemporâneo, do ponto de vista social, do ponto de vista político, é essa crescente tendência, a crescente tendência de hipertrofiar o mundo das quantidades em detrimento do mundo das qualidades. E hipertrofiar o objetivo em detrimento do espiritual. E essa é uma questão, né, Huston Smith, Fritjof Schumann trabalharam muito sobre isso. Essa é uma questão que nos desafia permanentemente. Nos desafia a saúde da sociedade como um todo.
os objetivos existenciais da sociedade e colocam um quadro de conflito existencial que antes não havia sido experimentado ainda. Então, nós, quando formos estudar aqui o mundo contemporâneo, nós vamos estudar isso numa perspectiva filosófica particular, que é a de tentar entender como é que esse universo das quantidades, das quantificações, vai colocar desafios ao desenvolvimento das sociedades humanas, desafios que antes não existiam, e que são desafios de moral, ético, existencial. Eles pretendem realmente, a quantificação, ela tem uma vocação incrível, mesmo porque o que vai acontecer também? Os matemáticos, os químicos, os astrônomos, os físicos, eles vão ascender politicamente na sociedade contemporânea. Eles vão ser os responsáveis por grandes transformações. E isso, no mundo de quantidades, no mundo onde o dinheiro se transformou no principal referencial universal de valor, isso tem seu efeito na vida das pessoas, desses matemáticos, físicos, químicos. Eles vão ser remunerados de acordo com as grandes transformações que eles realizam. Porque eles realizam transformações quantitativas e são remunerados quantitativamente. Você pode até ter físicos, químicos que são desinteressados e que gostam de elementos espirituais, de reconhecimento. Mas isso é muito raro, na verdade, porque a estrutura que vai ser montada é uma estrutura de quantificações. Esses dois universos, o universo do dinheiro e da matemática, eles se reforçam permanentemente e constituem um mundo assim muito voltado para as questões materiais, especificamente. E essa estrutura ela vai tender a atacar de uma forma intensa toda e qualquer veleidade subjetiva ou espiritual. E grande parte das transformações políticas do século XVIII, como nós vamos ver aqui, tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Quer dizer, a construção de uma política que não fosse moralmente ordenada, porque a política anterior era uma política moralmente ordenada. Os reis podiam ser os maiores devassos do mundo, estamos falando em períodos anteriores, mas eles tinham, por ofício, preocupações de natureza espiritual e deveriam caminhar nessa direção. E o Estado tinha como responsabilidades a salvação das almas humanas. A partir de determinado momento, essa política orientada, como Leonardo Bruno dizia, por princípios metafísicos, como a ideia de império, ela vai ser criticada violentamente, e vai ter seus efeitos na política. Vocês observem que a política ela se torna crescentemente quantitativa e não qualitativa. Não importa muito a qualidade de quem você elege, importa a quantidade de votos que ele teve. Isso é o fundamental. Não importa a qualidade, cada vez menos. Importa a quantidade. E a quantidade expressa, na maior parte das vezes, interesses quantitativos, embora você possa ter uma política de quantidades orientadas na direção da qualidade. E é essa que gera os grandes problemas no mundo contemporâneo. Em suma, essas são algumas questões. Sim, a Marília está questionando aqui. Não seria possível a coexistência entre o mundo da matemática e o mundo subjetivo? A museologia fala muito sobre isso, somos múltiplos, falamos sobre diferentes públicos. Não, claro, a matemática e a subjetividade, elas têm que interagir bem, não há nem como não ser. Esse é o grande desafio dos equilíbrios, É a busca dos equilíbrios. Tudo na vida exige temperança, como se diz, prudência. E esse é o objetivo do pensamento. Vocês sabem, tinha um santo católico chamado Santo Inácio de Loyola. Ele escreveu um livrinho, Os Exercícios Espirituais, que era uma adequação. Durante a Idade Média e na Idade Moderna existiram muitos livros desses exercícios espirituais, que eram livros
para você exercitar, como você tem hoje exercícios de físico nas academias, você tinha exercícios do espírito. Era uma época onde exercitar o espírito era mais importante que exercitar o físico, mas nós estamos falando que era o universo da época do grande encadeamento do ser. Mas ele escreveu um livro, numa época já no século XVI, onde a matemática imperava, onde, a título de exemplo, só para citar isso a vocês, ele, em determinado momento, dizia assim, olha, nós vamos fazer aqui uma espécie de autoanálise, e ele vai dizer, eu gostaria que vocês contassem números, quantidade, os pecados que vocês cometem por dia, quantos e quais são. Dia após dia. Dia após dia. Então, depois de um mês, você tinha a curva dos seus pecados. Então, você podia ter uma visão, né, estatística das flutuações dos seus pecados. Olha como isso era interessante. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, não havia nenhum problema em fazer os números, a questão era submeter os números às qualidades, à espiritualidade. Então você vê, o que ele estava tentando aí era harmonizar dimensões quantitativas e qualitativas do mundo. No caso, preservando a qualidade, a subjetividade. A subjetividade é que dava a tônica desse algoritmo aí, dessa curva, na verdade, curvas estatísticas dos seus erros e dos seus pecados. Qual é a utilidade disso? Era você poder ver matematicamente como é que o seu mundo interior funcionava. Mas você vê, é uma estatística que não te dá, na verdade, um domínio sobre você. Ela apenas te mostra alguma coisa. Mas ela, por si só, enquanto número, não é solução. A solução, ela vem da conversão, essa é a lógica, né? É a lógica de Santo Inácio e da igreja. Vem através da conversão. A conversão é uma tomada de consciência totalmente subjetiva, que neutraliza os números. É como um milagre. Você tem aí na TV muitos milagres acontecendo. Ou seja, ali você tem alguma coisa que neutraliza as disfunções numéricas. Então, são questões, né? São questões interessantes. Você vê, Marília, que a coexistência, claro que existe sempre, mas o problema é a tendência. E aí isso tem a ver com questões individuais, com questões de personalidade mesmo. Para algumas pessoas, não existe nada além disso, do mundo. Então, elas vão acreditar exclusivamente nas quantidades e vão querer que os outros acreditem, assim como vão algumas pessoas que só acreditam no espírito. Então, de alguma maneira, elas vão acreditar que o mundo das quantidades tem que ser submetido. Na verdade, a natureza da história é conflito e harmonização. Então, estamos sempre tentando o conflito e a harmonização.